um pouco. Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Rony dos Santos Nascimento, professor residente, certo? Hoje, como dando seguimento ao calendário, a gente vai falar um pouco sobre saneamento básico. Envolve esses quatro quebra-cabeças aqui, que é a questão do esgoto, resíduos sólidos, drenagem de ambientes urbanos e água, certo? Mais para frente vamos detalhar um pouquinho mais, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o que seria saneamento básico, né? Saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos de águas plúvias. Então, seriam esses quatro eixozinhos aqui, que é a questão água encanada, água potável para todo mundo. A questão da manutenção dos resíduos sólidos, então do nosso lixo sólido. E a questão da drenagem e limpeza dos nossos esgotos, para que assim seja mandado de novo para as regiões de rios e para não estar poluindo, certo? E o outro eixozinho é a questão da drenagem urbana, que é a questão para evitar alagamentos, e esses alagamentos podem gerar diversos outros problemas e empecilhos, certo? E mais para frente eu vou detalhar mais um pouco. Mas o que é saneamento básico? Saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Basicamente é isso, certo? E quais são essas importâncias, essas grandezas? É a questão abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Certo? Então vamos em frente. Então, dando início, eu vou apresentar o nosso sumário, né? Já que agora a gente já sabe o que é saneamento básico, a gente vai destrinchar cada questão dessa, certo? Eu trago uma chargezinha antes de iniciar, que diz basicamente como se organizar para exigir os seus direitos. Porque todo cidadão brasileiro, independente de onde ele esteja, ele tem como exigir os seus direitos na questão do saneamento básico. Porque são o primordial para qualquer cidade, povoado ou qualquer outro sentido. Então, se a gente conhecer o que a gente tem como direito, a gente tem como exigir. Essa sargentinha aqui explica um pouco sobre esses direitos, certo? Aí depois vocês dão uma pausazinha aí no vídeo e dão uma lida nela, certo? Então vamos lá. Como primeiro tópico que eu coloquei principal, eu vou falar um pouco sobre o parasitismo, uma estratégia de vida. Eu vou falar um pouco sobre a esquistossomose. Perdão de novo. Esquistossomose. Vou falar um pouco sobre tênia, que são parasitas de seres humanos e está relacionado à falta do saneamento básico, certo? Vou falar também sobre outro tópico que é água potável e tratamento caseiro. Então, como tratar água caseira, como a gente pode prevenir o contágio desses organismos, de parasitas e outras doenças, tendo água potável. Vou falar também sobre distribuição de água encanada, águas servidas, tipos de fossas e tratamento de esgoto. Esses são os tópicos principais dessa aula, certo? Então vamos para o próximo, para o primeiro, né? Que é o parasitismo e uma estratégia de vida. Como a gente já falou um pouco sobre parasitismo em outras aulas, os parasitas são organismos que se juntam a outro ser vivo
ou hospedeiro, dos quais passam a se alimentar diferentemente dos predadores, né? Que vai em busca de algum alimento. Os parasitas, como é o caso aqui desse carrapato, ele tem hospedeiros específicos. Então, ele só vai se alimentar de algumas espécies ou de algum grupo de animais, certo? Como falar os extintos. Então, os parasitas têm essa característica, né? De buscar um hospedeiro. E muitas das vezes esse hospedeiro pode ser chamado de hospedeiro inicial ou final ou intermediário. Então, o hospedeiro pode ser chamado de intermediário ou de final. Então, falando sobre a famosa barriga d'água, né, que é a esquistossomose. A esquistossomose ou a barriga d'água é uma verminose causada pelo Platelminto manicio ou esquistossomose, simplesmente. Há dois hospedeiros para esse verme, né? Nós, seres humanos, que é considerado o hospedeiro definitivo, ou esse caramujinho aqui que a gente está vendo, que ele é o hospedeiro intermediário. Então é ele que vai intermediar a passagem dessa verminose para a gente, certo? Aqui é o ciclo da esquistossomose. Então, começando aqui, ó, o indivíduo ele tem a esquistossomose aqui, ó. Aqui podemos ver o macho, esse que é esse maiorzinho aqui, ó, e esse aqui é a fêmea, certo? Aí essa coisa ela vai liberar essa estruturazinha aqui, ó, que essa estrutura vai contaminar um caramujo, tá vendo? Vai contaminar esse caramujo, que aqui é o hospedeiro intermediário, como diz o nome aqui, ó, hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro vai essa verminose vai passar um tempo nesse caramujo até se completar o seu ciclo de vida assim nele. Aí esse caramujo vai liberar a esquistossomose aqui, ó, que aí sim, quando nós seres humanos se contaminamos com ela entra no nosso organismo e pode causar uma barriga d'água. Por isso a importância de lavar bem os alimentos, andar sempre de pés e manter a higiene pessoal. A outra verminose é a questão da tênia, né? Que é a solitária, a famosa solitária, que é um platelminto parasita, certo? Que pode ser essa espécie, a Taenia solunum ou a Taenia sagitata, e como podemos ver aqui na imagem, que ela parece um macarrãozinho espremido. Ela pode ter alguns metros de comprimento, né? Ela se fixa no intestino humano, na região do intestino, e ela pode causar diversos problemas, porque se ela está ali no seu organismo, ela está absorvendo alguns nutrientes que você deveria absorver. Então isso pode causar alguns problemas para você, como cansaço, perda de massa muscular e tudo mais. Aqui é o ciclo de vida dessa tênia. Então, o indivíduo está aqui, ó, no seu organismo. Ela libera ovos, que são essas estruturas aqui, ó. Aí, eventualmente, esses ovos são comidos por porco. Tá vendo? Aqui, ó. Aí o porco se alimenta. Aí o hospedeiro intermediário, que é o porco, vai gerar as tênias novas dentro dele.
Aí o porco vai e fica contaminado na carne. Então, quando você for comer carne de porco, lembre de que tem que comer bem passada a carne, para que o fogo consiga, o calor no caso, consiga destruir todos, se essa carne estiver contaminada, é claro, consiga destruir todos os ovos dessas tênis para não gerar um problema futuro em você, certo? Agora vamos falar um pouco sobre água potável e tratamento caseiro. Então, a água, denominada potável, ela tem algumas características, né? Quando diz que é potável é porque é própria para a gente beber, que está fora de risco para a nossa saúde. E para ela estar com essa característica, ela tem que ter algumas propriedades, que é a questão que ela não pode apresentar odor, não pode apresentar nem odor, nem sabor e nem cor, certo? E além disso, tem que estar atento também que ela não pode ter substâncias tóxicas, né? Nem micro-organismos, nem larva de ovos de vermes, certo? E uma forma eficaz é a questão do filtro, né? Aqui, como está mostrando nessa imagem, a gente tem a vela do filtro, esses filtros de barro, né? E tem a vela do filtro. Então, essa vela vai impedir com que organismos ou substâncias tóxicas, dependendo da vela, ou até ovos de alguns vermes passem para essa região aqui, que é a água filtrada. Então, fazendo com que essa água seja pura para beber, certo? Então, tem que tomar muito cuidado quando vai beber água, porque tem que ser muito atento se a água é potável, porque a água pode estar contaminada com ovos de alguns vermes ou até mesmo com substâncias tóxicas, que isso vai fazer mal à sua saúde. Então, agora falando um pouco, sim, como a água pode chegar até a nossa casa, né? Aí a gente agora vai falar um pouco sobre a distribuição de água encanada. Primeiramente, começa tudo assim na questão, na maioria dos casos, é claro, na questão de um reservatório. Um reservatório chamado de represa. Aí vai represar essa água nesse rio, aí vai ter bombas que vão bombear por canos, por tubulações, que é chamada de adutora. Essa água vai chegar em uma região chamada de estação de tratamento de água. Então, nessa estação de tratamento de água, ela vai receber alguns tratamentos, como filtragem e coloração. Então, é a filtragem e adição de cloro nessa água. Aí essa água vai para reservatórios suspensos, que nem caixa d'água. Em Itabaiana, acho que vocês já viram algumas caixas dessas bem grandes, construídas de cimento. E essas caixas, aí agora cheias, elas vão distribuir para a cidade, certo? Que é a água da DESE, no nosso caso. E mesmo assim, a água com esse tipo de tratamento, é muito arriscado a gente beber da torneira, lembrando que essas tubulações, nem sempre, no nosso caso, são bem tratadas, tem uma condição boa. Então tem que tomar cuidado a tomar água da torneira, certo? Tem que olhar se elas têm aquelas características, se ela tem cor, se ela tem odor e se ela tem sabor. Se ela tiver alguma característica dessa, ela é imprópria para o consumo. E o que seria águas servíveis? São águas que já foram utilizadas por nós, seres humanos. Então a água chegou lá da distribuição, a gente tomou banho, a gente comeu, deu descarga, lavou a casa, lavou roupa. Todas essas águas vai ser despejada no esgoto, e esse esgoto vai dar de encontro a um rio. Isso gera diversos e inimagináveis problemas, tanto na questão visual, que isso é uma poluição visual, tanto na questão da poluição dos lençóis freáticos, na poluição diretamente do rio,
Aqui tem fonte de vários vetores para doenças. Então, aquelas verminosas que a gente falou lá, aqui é o berçário delas. E outros milhares de problemas que pode causar. Questão do mau cheiro, né? E como é que causa essa questão de resíduo, o mau cheiro, né? Porque esses ambientes têm mau cheiro. O que acontece é o seguinte, restos de comida, restos de alimentos caem nessa água e vão servir de alimento para micro-organismos. Que esses micro-organismos, quando eles comem essa matéria orgânica, produzem o mau cheiro. Então, por isso que ambientes assim fedem tanto, porque tem bilhões, centenas de milhares de micro-organismos aqui decompondo essa matéria orgânica, e isso que leva ao mau cheiro. Certo? Então seria isso. E para evitar um pouco essa contaminação desses ambientes, é indicado que as casas hoje em dia sejam construídas com o seguinte manuseio dos nossos resíduos, né? Que é a questão da fossa. E nesse caso aqui, a fossa séptica. Como é que essa fossa funciona? Tem água de servidas, então são águas utilizadas na casa. Essas águas, e tanto a questão da água da chuva também, vão cair dentro de um tanque séptico, que esse tanque séptico é feito de concreto e bem fundo, aonde essas águas vão ficar, esses resíduos vão ficar como é que fala? Eles vão ficar ali decantando. Então, o resíduo mais grosso vai ficar no fundo desse recipiente e os resíduos mais finos, que não apresentam tanto risco para a poluição, vão para o segundo buraco, que é chamado de poço negro, onde tem uma liberação com o ambiente. Então, essa água que já está aqui já não está tão carregada de poluentes como essa aqui. Essa é a caixa, o sistema de fossa mais indicado. Mas como a gente conhece, pouquíssimas casas têm esse tipo de sistema. O que podemos ver no caso de Itabaiana, por exemplo, é que o esgoto vai diretamente para os nossos córregos e vão desaguar aonde? No açude da Macela. Então, a prova mais viva de poluição urbana que a gente tem em Itabaiana é a questão do açude da Macela, porque o esgoto da metade de Itabaiana vai diretamente para lá. Então, é um problema social que gera inúmeras deficiências para o nosso desenvolvimento. Sim, mas como é que a gente pode tratar essa questão desse esgoto? Existem sistemas de tratamento de esgoto. Assim como tem tratamento para água, para a gente beber, tem tratamento também para nosso esgoto. E como é que funciona esse tipo de tratamento? O esgoto de uma cidade, nesse caso aqui do Rio de Janeiro, ele é todo bombeado para uma seção ou para uma área que é chamada de região chamada de tratamento de esgoto. Estação de tratamento de esgoto. Aqui, como podemos ver, esses tanques, os tanques de decantação. Então a água o esgoto vai chegar primeiramente em uns filtros. Nessas regiões aqui tem vários filtros, onde vai deixar somente a água passar e todo o resto materiais sólidos como plástico, ferro, de tudo vai vir no esgoto. Então essa parte fica aqui nesses filtros. Depois essa água é bombeada para esses tanques, onde vai ter bactérias que vão começar a comer esses resíduos, deixando a água mais limpa. Depois essa água vai de novo para um tanque, onde vai ser mais uma vez decantada, para assim depois ser mandada novamente para o rio, para que diminua ou zere a questão da poluição do rio. Porque essa água que já voltou para lá, para o rio, já é uma água que não vai poluir mais o rio.
Sendo assim, eu termino minha aula e qualquer dúvida eu deixo nos comentários, certo? Lembrando que nossa prova aí já está chegando, então estudem. E como atividade, eu quero o seguinte, eu quero que vocês construam um resumo dessa aula, ou um resumo dessa aula. Então vocês vão pegar no caderno e vão escrever um pouco, uma página, só a frente da página. Vão escrever um pouco sobre saneamento básico que foi dado nessa aula e mandar para o meu e-mail, que é esse aqui, ó, rony@academico.ufs.br. Certo? Muito obrigado e até a próxima.